Tem 3 pecados que a gente comete todo dia que paralisam o progresso da nossa vida. Quer saber eles? Meu nome é Vitor Belfort e eu vou dividir com você esses 3 pecados que paralisam o sucesso, o empreendedorismo na vida pessoal e na vida profissional. Estava em casa quando fui paralisado por uma pergunta do meu filho Davi. Ele perguntou, ao ler a Bíblia, papai, o que é pecado? O que é correto, o que é certo? Pois vivemos uma vida hoje que tem tanta informação uma criança de que isso é bom, de que isso é certo, de que isso pode, de que isso é o novo correto. Ou a família agora é introduzida diferente. Enfim, o que era certo na época dos nossos avós, hoje é totalmente errado. E aquilo que era crime, aquilo que era errado, hoje está virando medicina. Eu sei que a gente está vivendo um mundo totalmente diferente. Principalmente se você não é do milênio, se você é um pouquinho mais velho, você vai entender. Se você é novo, garoto, faça como o Davi. Façam perguntas que desafiam, porque aquilo que a gente aprende na escola, aquilo que a gente aprende desses mentores novos, desses meninos imaturos, que a única coisa que eles têm são seguidores virtuais. Porque nenhum deles conhece ele pessoalmente. Eles são apenas, como no Jornal Nacional, antigamente, era a coisa mais importante, que a pessoa levava à justiça, como o repórter levava a informação, como se ela fosse verdade. Hoje, você, eu e todos nós somos influenciados pelos influenciadores. Não só digitais, mas espirituais, na parte da educação, na parte da criação de filhos, enfim, em vários fatores. O Davi foi bem direto. Papai, o que é pecado? Eu aprendi um belo dia que tudo que é pecado, a gente faz em secreto. Tudo que é pecado, a gente faz escondido. A gente não declara para o mundo. Nós encontramos formas de proteger e defender o pecado. Eu me lembro que quando eu vi esse cara mais velho cometer pecados terríveis, que era estuprar, pegar crianças pequenas, a pedofilia, aquela coisa doentia. O cara tem advogado. E eu era pequeno, eu perguntei, mãe, como é que um cara desse tem direito de defesa? Como é que ele tem direito de defesa? Porque a lei fala que todos têm direito de defesa. Eu penso um pouco diferente. Tem certas coisas que a gente não tem direito de defesa. Existe uma consequência. Foi assim que eu criei os meus filhos, foi assim que eu aprendi quando eu era pequeno. Isso é certo, isso é errado. Infelizmente, tem uma cor, quando você aprende a dirigir, tem um sinal, que é o vermelho, o amarelo e o verde. O sinal amarelo é o sinal, é onde acontecem os maiores acidentes, né? Quando para ali, o cruzamento. O amarelo, para mim, não existe. Na minha vida profissional, eu aprendi que tudo é vermelho ou é verde. Verde é a cor que eu falo que é go. Verde é vai. Verde é continua, vai no foco, vai em frente, não desiste. Caiu, levanta, vai. O vermelho é para. O vermelho é errado, é incorreto. O exercício que você está aprendendo não é certo. Muda a direção. Tira esse treinador. Muda, vai em frente. Acha o que é verde. Mas nesse momento eu fui desafiado pela uma pergunta muito clara. Papai, eu quero saber o que é pecado. Isso é pecado? Começou a fazer várias perguntas. Eu não sei da sua fé, eu não sei da sua religião, eu não sei, mas tem algo que a gente vive em sociedade que chama-se a verdadeira religião. É amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que isso é o egoísmo mais correto da vida. Para você dar amor, você tem que se amar, você tem que se conhecer. Eu acho que hoje a maioria de todos os seres humanos não se conhecem mais por causa da sua identidade. Eu falei para ele abrir em 1 João, capítulo 3, do versículo 4 ao 8. Fala assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Esse foi Jesus Cristo, que morreu sem pecado. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. E eles têm de filhinhos, não deixam que ninguém os engane.
aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A justiça, eu acho que ela vem de um juiz que é justo, que é Deus. A gente sabe que hoje em dia vivemos uma justiça injusta em todo lugar, em todo o planeta. Você não acredita 100% na sua justiça, mas eu acredito na justiça de Deus. E ele fala assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, é do mal, porque o diabo vem pecando desde o início. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então eu expliquei para ele que existem, a gente herda dos pais, não só o DNA interno, a gente herda muitas coisas que a gente fala, nossa, como é que eu tenho aquela mesma mania do meu pai que eu não gosto do meu pai? Isso acontece com você? Ah, eu herdei isso do meu avô. Não é, tô falando de diabetes, tô falando daquelas coisas que você não gosta do seu avô ou na sua mãe, mas você tem feito isso. Por quê? É o DNA. A gente conviveu, a gente viveu naquele ambiente. E na Bíblia fala que tem o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele homem que foi desejado, ele e Eva, para consumir aquela árvore que era conhecer o bem e o mal. Então eu falo para meu filho, hoje vocês, a juventude, o milênio, estão sendo enganados que existe uma igualdade, que existe um mundo melhor. Vocês estão criando uma ilusão. O mundo virtual, ele é bom, mas ele não é real. O mundo real é quando ele é bom para você e para os outros também. Eu não acredito em socialismo. Eu não acredito que a prática dele é correta. A gente só vê nesses países que estão destruídos hoje. É só você fazer um Google. Eu acredito que é meritocracia. Você tem que merecer chegar nesse lugar. Então, voltando para a pergunta, quando eu falei o que é pecado, Davi, é simples. É tudo aquilo que você faz em segredo. Porque você não vai falar para o papai que você vai mentir para o papai. Você não vai falar para o amigo que você vai trair o amigo. Você não vai falar, ligar para sua mãe ou ligar para o seu chefe falando que você chegou atrasado porque você não estava a fim de trabalhar. Você vai criar uma história, você vai mentir. E hoje vivemos a grande mentira. A gente fala que é a meia-verdade. Bom, vou ser bem breve essa história. Se você quer desistir desse vídeo, pode desistir, mas se você quer ouvir essa história, é muito bacana. Começa assim. Um homem trabalhava numa empresa muito, muito, muito bacana. Ele era excelente trabalhador. E toda sexta-feira era o tempo que ele tinha para gastar com a família. E naquela sexta-feira, os amigos iam jogar sinuca num bar e ele tinha um jantar com a família. Era o único momento que ele tinha com os filhos. Era uma tradição familiar. Mas naquele dia, os amigos chamaram, vamos lá, dá tempo, você joga uma sinuca, toma uma cerveja e vai para casa. O celular dele já estava sem bateria, já pronto, quase morrendo, e ele foi. Chegando na sinuca, estava muito agradável, estava muito gostoso. Os amigos, fica aí, a sua mulher vai entender, só um dia. Vamos. Preciso arrumar um álibi. Preciso criar um motivo, porque ele era um homem justo. Na visão dele, ele era um homem honesto. Ele era um homem cristão, falava a verdade. Ele precisava arrumar uma desculpa. E não foi muito diferente daquele primeiro Adão que culpou a sua esposa Eva, que apontou o dedo para ela. Foi a mulher que você me deu, Deus. Esse homem fez igual. Falou, bom, tem uma ideia, vou lá, vamos sair, vamos esvaziar o pneu, eu volto, jogo sinuca, meu celular já morreu. Quando eu cheguei em casa, eu explico, falo que tive que trocar o pneu. Foi isso que aconteceu. Chegando em casa, a mulher já estava desesperada, já quase ligando para a polícia, atrás do seu marido suposto, pensando que tinha acontecido algo, um acidente. E quando ela abre a porta, vê ele, ela abraça, meu amor, onde você estava? As crianças estavam perguntando por você. Nossa, estavam todos doidos, excitados para falar como é que foi a semana, contar da nota, contar da vida deles, porque esse pai trabalhava o dia inteiro, não conseguia ver os seus filhos. E a tradição era que sexta-feira eles tinham um encontro em família. E nesse dia ele quebrou esse encontro. Não porque ele estava fazendo algo errado, ele apenas foi jogar sinuca com os amigos e estava curtindo, tomando aquela cervejinha. E quando a mulher viu ele cheio de graxa, falou, o que aconteceu? Ele falou assim, meu amor, meu pneu furou. E ela, meu amor, que pena, toma um banho, eu vou aquecer o seu jantar, você janta aqui. Enfim, acabou, a história acabou ali. No dia seguinte, eu tinha um pneu furado, por isso que o papai nos conseguiu chegar. Ele falou a verdade? Em teoria, sim, mas ele não falou a verdadeira verdade. E a minha pergunta é,
O que é pecado para você? Qual é a verdade? Qual é a mentira que você tem criado dentro da sua vida, do seu casamento, da criação com seus filhos, no seu trabalho? Bom, eu confesso para você que eu não sou diferente desse homem. Eu tenho criado as minhas meias verdades. Mas eu confesso para você, foi o que eu falei com meu filho. Meu filho, deixa eu te falar. O pecado é o que separa um homem de Deus. E não foi muito diferente no Éden. Porque Adão, se tivesse assumido o seu erro, eu creio que Deus o perdoaria. Mas houve consequência. Tudo na vida tem consequência. Não fica achando que se você criar uma mentira, você vai conseguir ter sucesso como a maioria das empresas hoje em dia. A maioria do sucesso hoje em dia é feito com meias verdades. Porque na realidade, você pode ter milhões de seguidores na sua página. Enfim, você não sabe quem são eles. Na realidade, eles não sabem quem vocês são. Mas a realidade foi que naquele dia eu fui desafiado pelo meu filho de entender que hoje em dia a pressão é tão grande para essa juventude de que tudo posso, de que tudo é legal, que existe um novo milênio. Não. É sinal vermelho ou sinal verde. Não cria o sinal amarelo. O segredo do sucesso está em dizer sim, em dizer não. Mesmo que você fique amarelo naquele dia, fale a verdade, se desafie. Ou ao menos não crie suas verdades. Viva ela. Ela é absoluta. A verdade tem um nome. Ela se chama Jesus. É só você olhar para ele, como é que ele agia. Ali você vai encontrar o sucesso, não na vida pessoal, não na vida da sua família, mas na sua vida espiritual, que eu acho que todos nós estamos precisando de alimentar esse lado. Se você acredita que essa mensagem possa transformar a vida de uma pessoa, o seu ciclo de amizade, compartilhe ela. Essa mensagem foi muito boa para a minha vida. Espero que para a sua também. Porque o importante é a gente viralizar o amor, viralizar o perdão, viralizar aquilo que produz fruto, não para mim, mas para os outros, para o seu próximo. Faça esse favor para mim, divida essa mensagem. Alguém precisa muito dela. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.